Quem vive disperso dos próprios pensamentos, vive à mercê dos pensamentos dos outros. Essas palavras de Sêneca não são apenas uma observação filosófica, são um espelho que revela com nitidez o estado em que muitos de nós vivem, não por escolha, mas por esquecimento. Esquecemos de voltar para dentro, de habitar o próprio centro, de escutar o que realmente sentimos em meio ao barulho constante do mundo. Vivemos em alerta, mas não em atenção plena. A mente se fragmenta entre demandas, distrações e desejos que nem sempre são nossos. E mesmo sem estarmos fisicamente ocupados, nos sentimos esmagados por dentro, como se o simples fato de existir fosse um esforço constante. Sêneca falava sobre isso com uma lucidez quase dolorosa. Criticava o homem que vivia para agradar, para parecer, para satisfazer os outros, mas esquecia de ser, de viver para si, de se conhecer. E o mais grave é que quanto mais tentamos caber no mundo, mais nos perdemos de nós. Vivemos como coadjuvantes em um palco que deveria ser nosso, esperando por aplausos, esquecendo que a verdadeira cena acontece no silêncio interior, quando ninguém está olhando. Marco Aurélio, imperador e filósofo, nos deixa um ensinamento poderoso: a disciplina de retornar todos os dias à fortaleza interior, não como fuga, mas como prática, uma meditação ativa, um gesto de lucidez. Porque quem não retorna para si, se perde nos outros. Ele nos lembra que há um lugar seguro, e esse lugar não está em nenhum outro corpo, em nenhum resultado, em nenhum aplauso. Esse lugar está dentro, e só se chega até ele quando se para de correr atrás do que não se pode controlar. A paz interior não é uma conquista a ser alcançada depois de 1000 tarefas cumpridas. Não é o prêmio de quem fez tudo certo. Ela é um retorno, um voltar para casa. Um processo de desapego do externo e reinvestimento na própria alma. E isso exige coragem. Coragem de sair do ruído, de enfrentar o vazio, de escutar o que dói e ainda assim ficar. Ficar em si, cuidar de si, habitar a própria presença com gentileza, com firmeza, com fé. Então talvez hoje seja o momento de parar de tentar ajustar o mundo inteiro. Porque o que mais precisa de organização não está lá fora, está aqui, no seu próprio centro. E é lá que mora a paz que você tanto procura. 1. O erro silencioso de viver na periferia de si mesmo. Há um tipo de afastamento que ninguém vê. Ele não acontece de repente, nem causa alarde. Vai se formando em silêncio, como poeira acumulada no canto de um quarto que você já não frequenta. É assim que muitos começam a viver, na periferia de si mesmos. Não por escolha direta, mas porque, aos poucos, passaram a acreditar que só teriam paz depois de resolver tudo lá fora. A família, o trabalho, as expectativas alheias, os conflitos que não lhes pertencem. E nessa tentativa de organizar o mundo, desorganizam o próprio centro. A metáfora da casa sem dono se encaixa com precisão aqui. Quando você não ocupa seu espaço interior, qualquer um passa a decidir o que entra e o que fica. Qualquer opinião vira lei, qualquer crítica vira verdade, e qualquer silêncio externo se transforma em barulho interno. O centro desocupado se torna território frágil, suscetível a invasões sutis e constantes. É assim que se perde a autonomia sobre si. É assim que se começa a se sentir sempre reativo, sempre tentando acompanhar, agradar, explicar. E o mais perigoso é que essa vida na periferia pode parecer funcional por fora. Você acorda, trabalha, cumpre seus compromissos, mas por dentro há um sentimento de ausência, um vazio que não se explica com palavras, porque não é a ausência de amor ou de companhia, é a ausência de presença, sua presença. Viver na periferia de si é acordar todos os dias em um corpo que se movimenta, mas uma alma que se esconde. Sêneca já nos alertava sobre o perigo de viver segundo os olhos dos outros.
Quando a alma se acostuma a pedir permissão para existir, ela se esquece de como é viver com liberdade interior. E então nasce o hábito silencioso de terceirizar a própria serenidade. Se o outro está bem, eu fico em paz. Se o dia está calmo, eu me equilibro. Se nada me ameaça, eu respiro. Mas tudo o que depende de fora é instável por natureza. E quem constrói a própria paz sobre instabilidade vive em alerta constante, ainda que sorria. É preciso coragem para voltar ao centro, coragem para deixar de culpar o cenário e começar a reorganizar o próprio espaço. E não se trata de egoísmo, trata-se de lembrar que uma casa só pode acolher quando está habitada, que um ser humano só pode oferecer algo verdadeiro quando está ancorado em si, e que nenhuma tempestade externa pode derrubar o que é sólido por dentro. O erro silencioso de viver fora de si tem cura, e ela começa com um passo discreto, mas decisivo: voltar para casa, para dentro, para si. 2. Neurociência do foco interno. O sistema reticular ativador e a seletividade da atenção. Dentro do cérebro humano, existe uma estrutura silenciosa, mas incrivelmente poderosa: o sistema reticular ativador. Ele é o guardião da atenção, um filtro biológico que seleciona o que chega até a sua consciência, baseado não no que é mais urgente, mas no que você escolhe alimentar. E aqui reside um poder que poucos percebem. Quando você se volta para dentro, quando começa a prestar atenção real em si mesmo, no que sente, no que pensa, no que realmente importa, esse sistema começa a silenciar o que é ruído e amplificar o que é essencial. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando sua atenção está fragmentada, sua mente começa a se comportar como uma porta sempre aberta. Qualquer estímulo entra, qualquer crítica se instala, qualquer medo se torna gigante. A ausência de foco interno cria uma mente hiperexposta, vulnerável a todo tipo de desgaste emocional. E esse desgaste tem um custo físico. A neurociência mostra que viver distraído eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, como se o corpo estivesse permanentemente em estado de ameaça, mesmo sem haver um perigo real. Há um tipo de inflamação silenciosa que nasce dessa desatenção. O corpo se irrita, a mente se exaure, a alma se cala. Porque não é natural viver com a atenção dividida entre 1000 estímulos sem significados. A vida perde o peso específico quando tudo parece igualmente urgente. E nesse ambiente, a lucidez desaparece. O ser humano precisa de silêncio interno para escolher com clareza. Precisa de foco para se lembrar do que realmente é importante. E esse foco não se impõe. Ele se constrói, lentamente, com práticas que nos devolvem a presença. Uma dessas práticas é o esvaziamento consciente. Não se trata de técnicas elaboradas, trata-se de parar. De silenciar não apenas os sons ao redor, mas os impulsos internos de querer saber tudo, resolver tudo, responder tudo. O silêncio não é ausência, é seleção. E é no vazio que a atenção se reorganiza. Quando você se esvazia de excessos, o essencial finalmente pode ser ouvido. E é nesse momento que o sistema reticular começa a trabalhar a seu favor. Ele passa a filtrar o que não serve mais. Ele protege sua energia. Ele devolve a direção à sua consciência. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em suas meditações: não se deixe levar pela distração. Retorne. Ele sabia que a atenção é um músculo espiritual, que se enfraquece quando deixamos o mundo nos puxar para todo lado, e se fortalece quando escolhemos, com firmeza, onde repousar o olhar. Voltar-se para dentro, nesse sentido, não é um gesto de isolamento, é uma declaração de responsabilidade. É como dizer a si mesmo: a partir de agora, minha mente terá um guardião, e esse guardião sou eu. 3. A armadilha moderna da produtividade emocional.
Há uma tendência sutil e perigosa que se instalou na forma como lidamos com nossos sentimentos, a tentativa de tratá-los como tarefas. Emoções passaram a ser vistas como metas. Felicidade virou projeto, tristeza, um obstáculo a ser superado com rapidez. Paz interior, uma espécie de troféu para quem consegue cumprir todas as etapas do autoconhecimento sem falhas. Mas emoções não seguem cronogramas. Elas não obedecem a planilhas, nem aceitam ser resolvidas como se fossem problemas técnicos. Elas pedem presença, e presença não tem atalho. Nesse novo modelo de vida, até o silêncio foi transformado em produtividade. O momento de pausa virou ferramenta de alta performance. A introspecção, um meio para rendimento emocional. E assim, até o autoconhecimento se contamina pela lógica da pressa. Pessoas bem-intencionadas começam a se cobrar por ainda sentirem dor, por ainda estarem cansadas, por ainda não terem superado algo que doeu fundo. Mas o tempo da alma não é o tempo do mundo. E o fato de algo ainda doer não significa fracasso. Significa apenas que ainda há algo a ser ouvido. Essa armadilha emocional é traiçoeira porque se disfarça de evolução. Você acredita estar se transformando quando, na verdade, está apenas se cobrando de uma nova maneira. A rigidez troca de roupa, mas continua sendo rigidez. A cobrança muda de forma, mas não perde o peso. O quero melhorar vira preciso melhorar logo. E sem perceber, você se torna alguém que não descansa nem mesmo dentro de si. Epicteto ensinava que a chave da liberdade está na distinção entre o que depende de nós e o que não depende. Mas quando se trata de emoções, essa fronteira muitas vezes se confunde. Sentir tristeza não é fracassar. Sentir medo não é retroceder. O que está sob seu controle é a forma como você se relaciona com o que sente, não a existência do sentimento em si. Aceitar isso é libertador, porque tira das suas costas a ilusão de que você precisa estar sempre bem para estar no caminho certo. O aperfeiçoamento verdadeiro não é uma corrida, é um aprofundamento. Ele acontece quando você para de tentar controlar o que sente e começa a escutar com gentileza. Quando você percebe que se acolher no caos também é disciplina. Que aceitar a si, mesmo imperfeito, é um ato de profunda sabedoria. A alma não quer ser otimizada. Ela quer ser compreendida. E só quando ela se sente segura, ela começa a se reorganizar. Não por imposição, mas por reconexão. Por escolha, por amor. 4. A metáfora do arqueiro estoico, mirar no que depende de você. Imagine um arqueiro. Ele treina com disciplina, ajusta o arco com precisão, escolhe cuidadosamente a direção, a tensão, a firmeza do gesto. E no instante em que solta a flecha, seu controle termina. A partir dali, é o vento que decide. Pode ser favorável, pode desviar o curso, pode levar a flecha a um destino inesperado. Mas o arqueiro não se desespera, porque sua responsabilidade terminou no momento em que fez o melhor que podia. Essa é a imagem usada por Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo. E ela carrega uma das lições mais profundas da filosofia antiga. Concentre-se no que depende de você. Mirar com precisão, soltar com serenidade, aceitar o resto. Essa sequência tão simples, mas tão esquecida, define o caminho da paz interior, porque a maioria das pessoas passa a vida tentando controlar o vento, tentando prever o futuro, tentando garantir o resultado, e nesse esforço sem fim, perdem o controle do essencial. A qualidade da intenção, a clareza do gesto, a firmeza do coração. Esgotam-se por fora, enquanto se esvaziam por dentro. Quando, na verdade, a força está no gesto, não no resultado. Concentrar-se em si mesmo, à luz dessa metáfora, é voltar-se para o arco. É perguntar: com que energia tenho feito o que faço? Onde está meu foco real?
Estou preso ao desfecho ou presente no processo. A flecha é lançada o tempo todo, em cada palavra, em cada escolha, em cada ação. Mas a paz só se instala quando se aprende a soltar com consciência e a deixar que o mundo siga seu curso. Porque o mundo é vento, imprevisível, instável, incontrolável. E tudo o que não depende de você não merece sua atenção contínua. Na prática, essa consciência pode começar com pequenos ajustes. Observar onde você ainda insiste em controlar o que já deveria ter soltado. Pessoas, respostas, aceitação, perfeição. Cada uma dessas flechas, quando mantidas presas ao arco por tempo demais, causam tensão desnecessária. A serenidade começa quando se aprende a soltar. E soltar não é desistir, é confiar. Confiar que sua intenção foi honesta, que seu gesto foi inteiro e que a paz não depende do alvo atingido, mas da dignidade com que você mirou. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: age bem e não te perturbes com o que não depende de ti. Essa é a essência do arqueiro estoico. Ele vive no gesto, não no resultado. E ali, naquele momento silencioso entre o esforço e a entrega, nasce a verdadeira liberdade. A liberdade de quem faz o seu melhor e aprende a descansar. Não porque desistiu, mas porque compreendeu, porque aceitou, porque confiou. 5. História real. A mulher que redescobriu o silêncio após anos de ruído interno. Ela era psicóloga, estudiosa, dedicada, generosa. Passava os dias cuidando da dor dos outros, pacientes, amigos, familiares. Todos encontravam nela uma presença estável, uma fonte segura. Mas por dentro algo começava a desmoronar. Não era tristeza, não era raiva. Era um cansaço sem nome. Um esgotamento que não vinha de um evento específico, mas do acúmulo de anos, tentando sustentar o mundo ao redor, sem escutar o que faltava dentro. O nome técnico foi burnout, mas para ela era como ter perdido a si mesma dentro de uma rotina nobre, mas desumanamente exigente. A virada não veio com fórmulas nem com receitas, veio com silêncio. 30 minutos por dia, sem celular, sem livro, sem tarefas. No começo, o incômodo era insuportável. A mente gritava. O corpo inquieto queria se mover. Mas algo dentro insistia. Fique. E ela ficou. No segundo dia, o desconforto voltou. No terceiro, uma lembrança esquecida apareceu. No quarto, um choro inesperado. No quinto, um leve alívio. E assim, dia após dia, ela começou a perceber que o que mais precisava não era descanso no sentido comum, era espaço. Espaço para se ouvir, para se ver, para se acolher sem julgamentos. O silêncio diário virou um refúgio, mas não um lugar de fuga, um lugar de reencontro. Um tempo para lembrar que ela existia além das funções, que sua alma tinha voz, mesmo que abafada. Que seu corpo merecia descanso, não apenas eficiência, e, sobretudo, que cuidar de si não era egoísmo. Era o único caminho real para continuar cuidando do outro sem se perder. Ao redescobrir a pausa, ela não se tornou menos responsável. Tornou-se mais inteira, mais lúcida, mais serena. Esse relato não é apenas sobre uma mulher. É sobre todos os que em algum momento se esqueceram de si em nome de tudo o que parecia urgente. É sobre aqueles que vivem para os outros, mas já não se reconhecem quando ficam a sós. É sobre a importância de um gesto simples, sentar-se em silêncio, ainda que por poucos minutos, como forma de reconstrução. Porque o que sustenta a presença não é a pressa, é a escuta. E o que restaura a alma não é a produtividade, mas a verdade de poder parar, e ficar, e ser. Mesmo que no início isso pareça pouco, mesmo que doa, porque há paz no reencontro, e reencontro exige pausa. Conclusão. A paz não é a ausência de conflito, mas a decisão consciente de onde colocar sua atenção.
Epicteto nos lembra com uma clareza que atravessa séculos. Não nos perturba o que acontece, mas o julgamento que fazemos do que acontece. Não é o mundo que determina nosso estado interno, é o modo como nos relacionamos com ele. E esse modo nasce da atenção. Onde está sua atenção, aí está sua energia. Onde repousa seu olhar, aí se forma sua realidade. E quando você entrega sua atenção ao caos, ao ruído, ao medo, você começa a viver fora de si, mesmo que pareça estar inteiro. Concentrar-se em si não é fechar-se, não é rejeitar os outros. É recusar-se a ser dominado pelo que é externo e inconstante. É escolher viver com raízes e não apenas com reações. É resgatar a autonomia silenciosa de quem sabe. Eu sou meu ponto de partida e também meu ponto de retorno. Quando você se esquece disso, vive como uma folha ao vento, guiado por vozes alheias, empurrado por expectativas que não são suas, perdido em mapas que não apontam para casa. Por isso, a metáfora da bússola interna é tão necessária. Há algo em você que sabe o caminho, algo que não precisa de respostas externas para permanecer firme. Mas essa bússola só funciona se você silenciar o barulho que a encobre. Ela não grita, ela sussurra. E se você não parar para escutar, viverá seguindo direções emprestadas, e toda direção emprestada, mais cedo ou mais tarde, termina em perda. Perda de si, perda de tempo, perda de paz. Então talvez reste uma única pergunta. Que parte sua está exausta por viver fora de si? Que parte sua tem implorado, em silêncio, para voltar para dentro? Para deixar de correr, de agradar, de provar? Talvez essa parte já tenha gritado, mas como você estava ocupado demais, não ouviu. Talvez ela esteja cansada de esperar, e talvez agora seja a hora de voltar, de recolher o olhar, de respirar onde dói, de repousar onde ainda pulsa vida. A hora de lembrar que a paz não está no que acontece, está em onde você decide estar, e se essa decisão for feita agora, em silêncio, o retorno começa, e ninguém mais poderá tirar isso de você.